Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, nós estamos na página 307 do livro Paulo de Tarso, do padre Joseph Rosner, no capítulo onde ele vai começar a descrever a terceira viagem de missão, que vai se transcorrer ali na parte mais ocidental do digamos assim, do campo de ação do apóstolo, né? Mais para o lado de Corinto, né? de Tessalônica, né? O primeiro item aqui desse capítulo se chama Viagem a Éfeso. Capítulos 18 e 19 dos Atos, né? Em nenhuma outra cidade Paulo se demorou tanto tempo como em Corinto. 18 meses antes do interrogatório na presença de Galião, e depois disso várias semanas mais. Entusiasmava-o ver brilhar a graça de Cristo no seio desse povo abjeto. Por outro lado, semelhante mistura social constituía um sério risco para a permanência da comunidade. Se o seu fundador não permanecesse na cidade o tempo suficiente para lhe imprimir o seu espírito. Segundo a nossa maneira de ver, Paulo deveria ter permanecido ainda mais tempo naquele lugar. Mas o apóstolo tinha consciência de ser o grande semeador de Deus e de que devia deixar aos outros o cuidado da colheita, a exemplo do seu divino mestre. Quando a igreja de Corinto ficou mais ou menos organizada, de modo a poder administrar-se a si própria, o resto daquela Grécia despovoada deixou de interessá-lo. Além de Atenas e de Corinto, não havia outras cidades de importância. Uma inquietação cheia de pressentimentos impeliu-o a visitar novamente os seus amigos, os seus antigos campos de ação, e a procurar outros novos. Por 2 vezes, o Espírito de Deus o tinha desviado de Éfeso. Afastá-lo-ia ainda uma terceira vez? Inundava-lhe a alma um sentimento de gratidão para com Deus, que o salvara das mãos dos seus inimigos e concedera liberdade à sua igreja, graças à magnânima tolerância do procônsul Galião. É provável que por essa razão tenha feito o assim chamado voto de Nazareno, que o obrigava a apresentar no templo de Jerusalém as oferendas prescritas. Aqui vemos quantos liames de ordem sentimental continuavam a unir o apóstolo aos velhos usos religiosos dos seus pais. Mas o objetivo principal da nova viagem era certamente Antioquia, da Síria, a sua pátria adotiva, de onde queria partir para uma nova viagem de missão. Antioquia da Síria, que é próxima da cidade dele, né, de Tarso.
A despedida certamente não lhe custou pouco. Para poder separar-se mais facilmente dos seus coríntios, teve de mostrar-lhes que, pelo voto que fizera, a sua decisão se tornara irrevogável. Áquila e Priscila empenharam-se em acompanhá-lo até Éfeso, a fim de preparar-lhe uma pousada, se eventualmente decidisse permanecer na cidade. Além disso, os negócios desse casal cristão talvez não corressem muito bem em Corinto, pois Paulo passou ali grande miséria. Éfeso, pelo contrário, era célebre pela sua indústria de pano para tendas. Silas e Timóteo também se encontravam entre os companheiros do apóstolo. Quem tiver atravessado o mar Egeu na primavera ou no outono, conhece os maravilhosos quadros que surgem diante dos olhos dos viajantes na região das 200 ilhas Cícladas que circundam a montanha de Delos, o lugar onde a lenda situa o nascimento de Apolo, o deus Apolo, né? A travessia durou cerca de 10 dias, porque os antigos não costumavam navegar à noite. Foi provavelmente um belo dia de verão de 52, do ano 52, né, que Paulo viu surgir na distância, por detrás da ilha de Samos, as montanhas da Jônia, entre as quais sobressaía o Timolos, com os seus altos cumes. A Jônia! Quanta musicalidade nessa palavra encantadora! Aqui, a antiga Hélade revia a sua imagem espiritual como num espelho, tal como se podia rever também, com traços ocidentais, na Itália do Sul e na Sicília, a Magna Grécia. Era o berço da arquitetura e, muito especialmente, das colunas jônicas. Fora pelas ruas de Éfeso, fora pelas ruas de Éfeso que Homero, o cantor cego, tinha caminhado às apalpadelas. Fora em Éfeso que Heráclito, o obscuro e melancólico, essa expressão entre aspas, tinha meditado sobre a origem do ser e sobre o princípio eterno imanente no universo. Fora aqui que, pela primeira vez, se pronunciou o nome do Logos, e que Pitágoras decidira fundar a sua escola de ascética e de sabedoria, e que Tales de Mileto, o pai da filosofia ocidental, tinha declarado que a água é o princípio de todos os seres. Fora nesse centro comercial do mundo de então que tinham surgido os primeiros rudimentos do pensamento pré-socrático grego. Fora aqui que a razão helênica vencera pela primeira vez os devaneios dos órficos e as suas cosmogonias, os seus mitos sobre a origem do mundo. Paulo não era um desprezador da razão, do nous grego, não era um inimigo do espírito, mas unicamente da sua degenerescência no jogo estéril da intelectualidade. Mas o que eu trazia aqui era algo muito maior. O santo pneuma, o fervor do espírito, que não deriva do homem, mas desce sobre ele e dele se apodera. Sem o pneuma, que teria sido da Grécia? Que teria sido da razão grega?
Aqui tem um asterisco a respeito dessa palavra grega, né? Pneuma. E essa nota diz o seguinte: a palavra pneuma, que significa sopro, brisa, hálito, alento, espírito, remonta às próprias origens da humanidade. É um desses conceitos capitais cujas mudanças semânticas podemos vislumbrar todo o desenvolvimento da história da religião. Entrecruzam-se nela duas correntes da tradição: a filosófica e a bíblica. Na corrente que tem a sua origem em Platão, nous, pneuma, é a parte superior da alma, voltada para Deus. É a alma da alma. A centelha divina, distinta da alma sensitiva que o homem teria em comum com os animais. Já Aristóteles não distingue entre alma sensitiva e espiritual. Para ele, pneuma é somente o princípio vital físico. Para os estoicos, é como um fluido de fogo que sustenta o mundo a partir do seu núcleo mais íntimo. Na literatura dos mistérios, designa as regiões irracionais do sentimento e do inconsciente humanos. E nos papiros mágicos encontramos a fórmula: vinde a mim, ó santo pneuma. Mas apenas no sentido de uma força mágica da qual o feiticeiro deseja apropriar-se. Já o conceito que Paulo tem do pneuma, o espírito, não procede da filosofia grega, nem mesmo da platônica. Tem a sua raiz no Antigo Testamento, no livro do Gênesis. Abre aspas. O Senhor Deus formou o homem do barro da terra e soprou-lhe nas narinas um hálito. Entre colchetes, pneuma, espírito, de vida. Gênesis 2:7. Passagem que sempre se interpretou como mencionando uma comunicação da própria vida divina. Uma segunda raiz desse conceito paulino encontramos-la no Evangelho. Por exemplo, João 3, versículos 5 a 8, ou capítulo 16, versículos 7 a 15. E nos acontecimentos de Pentecostes. Daqui deriva o duplo uso que Paulo faz dessa palavra. Designa por ela tanto o espírito humano, receptáculo da graça, como o Espírito Divino, terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então aqui é um resumo desse conceito, do conceito por trás da palavra, né? Pneuma. Do ponto de vista filosófico e religioso, tanto das religiões de mistério da Grécia, quanto do uso que Paulo faz da palavra, né? Então, continuando aqui no texto, dezenas de navios vindos de todas as partes do mundo chegavam diariamente a Éfeso, mas nenhum tinha trazido uma carga tão preciosa.
Deixa eu mostrar aqui o mapinha dessa terceira viagem, né? Que tá vamos ver se eu consigo mostrar aqui até Jerusalém. Tá aí o mapa da terceira viagem, saindo lá da Grécia e voltando a Jerusalém. Tá certo? É longa essa terceira viagem. Então a carga preciosa que o navio trazia, né, para Éfeso, que era quem estava aí era Paulo, Silas, Timóteo, Áquila, Priscila, né? No porto de Panorma, uma laguna formada na desembocadura do Caistro, os viajantes abandonaram o navio e entraram num pequeno barco que os levou através de um canal de 2 quilômetros ao porto interior de Éfeso, bem mais pequeno. Desembarcaram diante dos mais suntuosos edifícios da cidade, em frente da ágora e do imenso anfiteatro grego, que pela sua forma semicircular lembrava uma taça aberta. Éfeso assemelha-se, como Palermo, a uma concadouro, a uma grande concha ou fruteira colocada entre as montanhas que a cercavam. O abrupto Coreço, Bubulda, no sul, o Prion, Panagir-da, a leste, e o Galésio, ao norte. Como em Antioquia, as faldas dos montes estavam cobertas de ricas vilas. A muralha de Lisímaco, que ainda hoje se conserva, escalava os seus flancos e acompanhava-lhes as cristas. Havia em Éfeso uma colônia judaica muito florescente. Era autônoma e usufruía do direito de praticar livremente a sua religião. Todas as dádivas dos judeus da Ásia para o templo de Jerusalém passavam pelo banco judeu de Éfeso. Os recém-chegados não tiveram, por isso, dificuldade em instalar-se em casa de alguns correligionários abastados. Até essa data, os judeus de Éfeso apenas tinham tido um conhecimento muito superficial do cristianismo e desejavam ouvir mais da boca de Paulo. Então, aqui é verão de 52, não é isso? Verão de 52. Então, Éfeso ainda não tinha ouvido falar muito do cristianismo, né? Como o navio em que viera continuava a sua rota nos começos da semana seguinte, Paulo só podia passar um sábado na cidade. A sua pregação messiânica foi muito apreciada e teve de prometer que voltaria o mais cedo possível. A acolhida em Jerusalém parece tê-lo desapontado um pouco pela frieza com que foi recebido. No original grego, São Lucas nem sequer menciona a cidade santa e apenas diz laconicamente: subiu e saudou a igreja. O estado da igreja-mãe não era nada satisfatório. Isolava-se cada vez mais. É triste observar como a religião de Jesus
não conseguia lançar raízes profundas exatamente na sua própria terra, a Palestina. Parecia haver na religião cristã uma afinidade muito maior com a liberdade do espírito própria dos gregos. Abre aspas. Deixa a tua terra, a tua família e a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Eis que farei de ti uma grande nação. Fecha aspas. Dissera Deus ao chamar Abraão. Gênesis 12, versículos 1 e 2. Ao contrário do Islã, né, que nasceria na Arábia e continuaria sempre a ser a religião dos árabes, o cristianismo, quase imediatamente após o seu nascimento, teve de deixar o povo ao qual pertencia e aprender, desde muito cedo, a distinguir o essencial do ocidental. Essa observação é muito pertinente, né? Por que o cristianismo tem que fazer isso, né? Porque o próprio povo escolhido, né, por Deus, não aceitou o Messias, né? Então outros povos o aceitariam. Aproximamo-nos agora do momento culminante da vida do apóstolo. Pelo menos se a observarmos externamente, aproxima-se a grande catástrofe, a selvagem oposição que moveram contra ele e contra a sua obra no seio da igreja. Tudo o que é grande na igreja tem de nascer no meio de grandes dores. E a libertação do cristianismo das vestes judaicas foi muito dolorosa. Depois do incidente de Antioquia, que os judeus cristãos extremistas não tinham conseguido esquecer, o partido que haviam formado crescera a ponto de tornar-se um movimento poderoso, dotado de um considerável espírito de propaganda. Em breve daria início a uma campanha sistemática, a uma espécie de anti-missão dirigida contra Paulo. E procurariam estabelecer uma igreja rival em cada uma das comunidades por ele fundadas. Só a morte do apóstolo e a destruição de Jerusalém reduziriam ao silêncio essa oposição, que continuaria a refletir-se ainda 100 anos depois nos escritos de um autor conhecido como Pseudo Clemente. A recepção por parte dos antioquenhos foi, pelo contrário, muitíssimo afetuosa. Paulo era o seu apóstolo, o seu chefe, o herói amado. Haviam-no enviado em missão e ele, em contrapartida, transformara-os na ponta de lança da igreja inteira. É provável que encontrasse aqui Pedro, João e Marcos, e talvez o próprio Barnabé. A tradição fala de uma cátedra Petri em Antioquia. Por essa altura, tinha chegado o outono e o inverno estava às portas. A expressão tendo estado ali há algum tempo, que aparece nos Atos, né, parece indicar que Paulo passou o inverno na cidade. Como, por outro lado, tinha o hábito de iniciar as suas viagens na primavera, foi certamente nessa estação que se despediu dos amigos, para nunca mais torná-lo a vê-los. Iniciava agora o período mais importante e mais fecundo da sua vida, que só terminaria
com a machadada do verdugo em Roma. Foi nessa altura que um outro jovem amigo, Tito, parece ter se reunido ao apóstolo. 2 Coríntios 8, 23. Estranhamente, o seu nome não é citado nos Atos, apesar de, a partir desse momento, ter desempenhado um papel importante junto de Paulo. Também não voltamos a ver Silas ao seu lado. Possivelmente cedeu-o ao príncipe dos apóstolos, de quem passaria a ser o homem de confiança e secretário particular. 1 Pedro 5, versículo 12. É mencionado, né? Silas. Silas foi um homem de sorte, né? Companheiro de Paulo e secretário particular de Pedro, né? Aqui tem um asterisco, uma nota, dizendo assim: Bar-Nicol apresenta uma solução para o problema levantado por alguns exegetas. Por que Lucas não diz uma única palavra sobre a personalidade e a extraordinária atividade de Tito? A hipótese é perspicaz, mas carece de um fundamento convincente. Silas, o colaborador do apóstolo na segunda viagem de missão e cofundador da igreja de Corinto, não seria o mesmo Silas de Jerusalém, que acompanhou a comitiva que levou o decreto do concílio de Jerusalém a Antioquia. Mas o próprio Tito, um antioquém convertido por Paulo, cujo nome completo seria Tito Silvano. O autor prefere ater-se à hipótese tradicional, de que se trata de pessoas distintas. Então, aqui é apenas um detalhe, né, dos vários problemas exegéticos, né, que as escrituras confrontam, né, os exegetas, né? Então, Paulo está partindo aqui, né, antes de partir de Éfeso, né? Antes de partir, Paulo parece ter sido informado de que seus adversários pensavam em organizar uma contramissão na Ásia Maior. Na Ásia Menor. Esta foi provavelmente uma das razões pelas quais não escolheu o caminho mais curto para Éfeso, preferindo atravessar mais uma vez o Tauro e dirigir-se à Galácia pelo desfiladeiro ciliciano, apesar das dificuldades que já conhecemos. Poderia, assim, antecipar-se à ação dos adversários e, abre aspas, fortalecer as comunidades umas após as outras, fecha aspas. Nas epístolas, como nesse trecho dos Atos, abre aspas, Paulo e Lucas parecem empregar a expressão Galácia, país Gálata, referindo-se apenas às igrejas da Galácia do Sul, que já conhecemos, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia, e as suas respectivas comunidades filhas. O fim desta segunda travessia da Ásia Menor não era, pois, fundar novas igrejas. Não se cria uma rede ramificada de igrejas numa viagem rápida e de passagem. Paulo pretendia apenas fortalecer na fé as comunidades existentes. Por outro lado, é quase inconcebível que o apóstolo deixasse de visitar essas igrejas da Galácia do Sul, que ele amava entranhadamente e que sabia ameaçadas.
não deve ter podido chegar a Derbe antes de meados de junho de 53. Aqui se lhe juntou um outro discípulo, Gaio de Derbe. Enquanto permaneceu na Galácia, os seus inimigos não se moveram e mantiveram-se na expectativa, prontos a continuar as suas maquinações assim que ele partisse. A sua presença paralisava-os. Mesmo os que já vacilavam pretendiam fazê-lo crer que estavam do seu lado. Gálatas 4,18. Ele próprio chegou a recear mais tarde que os Gálatas pudessem achar a sua palavra muito dura e muito enérgica, e que fossem incapazes de compreender o amor sem limites que experimentava por eles. Também a organização de uma nova coleta para os irmãos pobres de Jerusalém lhe tomou algum tempo, que ele menciona em 1 Coríntios 16, versículo 1. Se tivermos em conta as pausas necessárias nesta viagem, é pouco provável que Paulo tenha iniciado a etapa definitiva pela Apameia, através das montanhas da Frígia e pelo vale de Meandro, antes da primavera do ano seguinte. Deve ter chegado a Éfeso em abril de 54, após uma caminhada de 530 quilômetros. E se contarmos o caminho andando desde que partira de Tarso, chegamos a um total de cerca de 1.200 quilômetros. Na antiguidade, devido ao mau estado dos caminhos, calculava-se que um viajante a pé percorria cerca de 24 quilômetros por dia. E um estafeta montado do Correio Imperial, 37. Seriam, pois, 2 meses só de caminhada. Eis a causa pela qual não houve nenhuma nova fundação. Toda a resistência humana tem os seus limites. Se supusermos, no entanto, como fazem alguns autores, que Paulo tomou o itinerário da Galácia do Norte, teremos de admitir que o apóstolo deixou de lado as comunidades do Sul e alcançou Éfeso em marchas forçadas pela antiga estrada real persa, que passava por Sibistra, Eregli ou Tiana, Cesareia, Ancira, Pessununte e Doreleia, comunidades que nunca são mencionadas nas epístolas, atravessando a assim chamada Frígia calcinada, uma região coberta de lavas solidificadas. O caminho que vai de Sibistra a Ancira era e continua a ser extraordinariamente difícil. De qualquer modo, a viagem deve ter sido terrivelmente penosa por causa das gargantas, dos desfiladeiros, das torrentes, dos pântanos e dos desertos salinos que existem nesse caminho. Foi o mesmo percurso que um fervoroso admirador do apóstolo, João Crisóstomo, faria 300 anos mais tarde, ao ser levado para o desterro em Cucuzo, onde ele morreu, né? O São João Crisóstomo. Descrevê-lo-ia deste modo depois de ter passado o seu primeiro inverno no exílio. São João Crisóstomo, né? Verdadeiramente saio das portas do inferno. Fecha aspas. Por outro lado, esse itinerário teria obrigado Paulo a fazer um desvio de mais de 600 quilômetros. Não é necessário exagerarmos as suas proezas nesse aspecto, a ponto de torná-las inverossímeis.
Mesmo na hipótese mais simples, o esforço realizado por este homem é extraordinário. Se somarmos o número de quilômetros por ele percorridos apenas no decurso de suas 3 viagens pela Ásia Menor, chegamos ao seguinte resultado. Primeira viagem, de Atalha a Derbe e volta, 1.000 quilômetros. Segunda viagem, de Atalaia a Derbe, segunda viagem, de Tarso a Troade, 1.400 quilômetros. E talvez 1.926 quilômetros na hipótese de um desvio para Ancira. Terceira viagem, de Tarso a Éfeso, 1.150 quilômetros, ou 1.700 quilômetros, no caso de ter escolhido o caminho da Galácia do Norte. Se considerarmos ainda os numerosos desvios que um caminhante era obrigado a fazer e as diferenças de altitude que era preciso vencer, a proeza é de tal magnitude que Deisman, um historiador que viajou pessoalmente por toda a Ásia Menor, chega a exclamar, abre aspas, depois de ter viajado, em grande parte, nos mais modernos meios de locomoção, a minha admiração não conhece limites perante os esforços puramente físicos do viajante Paulo, que verdadeiramente afirmava, com fundamento, que reduzir o seu corpo à mais completa servidão. Então, se você somar aqui, né? Vamos somar os números menores, né? 1.000 mais 1.400, 2.400, mais 1.150, 3.500, 3.550 quilômetros de viagem a pé, né? De viagem a pé. Eu vou fazer até essa conta aqui. 3.550 quilômetros, né? Andando 3.550. Andando 24 quilômetros por dia, né? Dividido por 24. São 150 dias só de viagem, né? 150 dias só de viagem, só caminhando, né? Nessas viagens, né? E caminhando nessas condições, né? Então, uma vez chegado a Éfeso, o apóstolo encontrava-se em pleno coração da província da Ásia. Todo o continente receberia mais tarde este nome, inicialmente atribuído por Homero à região situada nas proximidades de Castro. Outras cidades contemplavam com inveja a feliz rival. A cidade tinha sido reconstruída pelo rei Lisímaco, o grande capitão que sucedera a Alexandre. Respirava-se ali a atmosfera internacional do helenismo tardio. Quando São João descreve no Apocalipse o amontoado de riquezas e o luxo do Império Romano, pensava provavelmente nos ricos entrepostos e no comércio mundial de Éfeso. Foi assim que se pôde afirmar, com uma certa razão, que Éfeso era a Babilônia do Apocalipse. As palavras de João não podem aplicar-se senão a uma rica cidade marítima. Abre aspas. E todos os pilotos, e todos os que navegam no mar, os marinheiros e quantos negociam sobre o mar, ficaram ao longe
e, vendo o lugar do seu incêndio, conclamaram, dizendo: que cidade houve semelhante a esta grande cidade? E lançavam pó sobre suas cabeças e soltavam alaridos, chorando e lamentando-se assim: ai, ai da grande cidade, de cujas riquezas se enriqueceram todos os que tinham navios no mar. Num momento ficou devastada, porque os teus mercadores eram príncipes da terra, porque por causa dos teus encantamentos se extraviaram todas as nações. Fecha aspas. Apocalipse 18, versículos 17 a 19. Então, eu vou parar aqui porque ele vai começar a descrever Éfeso. Inclusive com o mapa, ele vai mostrar o mapa aqui de Éfeso. E a gente para aqui antes dessa descrição, né, de Éfeso, né? Paulo escreve uma carta para os Efésios, né? Então essa cidade é importante, né? Não só importante do ponto de vista comercial, né? Como também do ponto de vista de terra de missão, né? Como a gente já está vendo há algum tempo, né? Paulo, ele sempre escolhe essas cidades importantes, né? De importância regional, porque ele pensava certamente que se ele fundasse uma igreja nessas cidades onde circulavam pessoas do mundo inteiro, né, o cristianismo podia, através dessas igrejas, conquistar o mundo, né? E foi exatamente o que aconteceu, né? A estratégia de Paulo sempre foi procurar os grandes centros, né? E certamente pensando sempre no maior centro do mundo na época, né? Que era Roma, né? Ele sempre estava a caminho de Roma, né? Digamos assim, onde ele vai chegar, né? Mas a caminho de Roma, digamos assim, ele foi parando em todas as cidades, as maiores cidades do Império, né? Para fundar as suas igrejas e deixar então a marca de Cristo, né? Nesse mundo antigo, né? E o mais interessante, né, é que ao fazer isso, a procura dessas grandes cidades, né, o cristianismo primitivo, né, ele vai se defrontar com todos os problemas gerais da humanidade, né, que são problemas do homem, né, com todos os pecados da humanidade, com todos os vícios dos homens, né? O cristianismo primitivo, ele conheceu profundamente todos esses problemas, né? Afinal, o nosso Deus morreu na cruz, né? Justamente vítima de todos esses pecados, de todos esses vícios, né? Então, a nossa religião, ela nunca foi uma religião ascética, uma religião que se afastasse disso, né? Ao contrário, ela procurava esses lugares, né? Para que exatamente o nosso Deus pudesse purificar os homens nas condições mais
imundas, né, do mundo. Né? Então, e é bom enfatizar, né, que Paulo o ardor de Paulo nas suas andanças era justamente tentar libertar os homens dessa imundície, né? Levando a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Pois bem, terminamos então aqui na página. Onde que eu terminei? Sim, na página 315. No meio da página 315, né? A página 315 tem inclusive uma estatuazinha da deusa, né? Diana, que era a deusa principal de Éfeso. Tá certo? Então eu pergunto se vocês têm alguma observação, alguma pergunta sobre a leitura de hoje. Professor, sim? O senhor sabe indicar algum livro que tenha uma interpretação segura do Apocalipse? Ai. Não sei não, viu? O Apocalipse é um livro que teve, ao longo dos séculos, né, muitos comentadores, né? Mas é um livro terrivelmente difícil, né? Mas não sei, viu? Eu sei que eu sei, por exemplo, que atualmente o professor Carlos Nogueira tem feito umas aulas, ou talvez escrito alguma coisa sobre o Apocalipse. Talvez nos escritos dele, né, se acha alguma coisa em termos de um grande comentador, né, do Apocalipse. Não sei. Mas o problema do Apocalipse é a quantidade de maus comentadores também, né? A quantidade de pessoas que se aproximam do livro pretendendo extrair dali algum tipo de informação mágica, né, sobre o fim dos tempos, né? Um dos livros mais enigmáticos, né, das Escrituras. Realmente é muito difícil de ler aquele livro, né? Muito difícil. Eu nunca me aventurei a lê-lo assim. Leio trechos do Apocalipse, né? Porque eu tenho uma certa... Eu tento manter uma certa distância com esses pensamentos, né, apocalípticos, né? Porque a realidade já é tão parecida, ou nos... Vou dizer de outra forma, né? Ou nos leva a pensamentos apocalípticos, tão apocalípticos, que por aquela questão de prudência, né, que eu já falei para vocês aqui, né, que eu sigo, quer dizer, se eu me enveredar por esses estudos, né, eu vou acabar perdendo toda a perspectiva do meu dia a dia, da disciplina de oração, enfim, das leituras mais estimulantes, né? Porque é fácil a gente cair num ambiente desse, né? Então
Eu falei isso tudo para dizer para você, Ana Paula, que eu não sei, viu? Talvez uma consulta lá nos escritos do professor Carlos Noguete possa indicar alguma referência para isso. Não sei, inclusive, se Santo Tomás de Aquino comentou o Apocalipse. Confesso a minha ignorância. Se ele tiver comentado, não há melhor comentário, né? Mas não sei se tem comentário de São Tomás de Aquino ao Apocalipse. Verdadeiramente não sei. Eu fico me perguntando também por que será que ele foi escrito dessa maneira assim, tão cheia de incógnitas, né? Enfim, a gente não entende, né, os desígnios de Deus, né? Eu não sei que tipo de informação ali, fora a informação geral, que o mundo vai acabar um dia, né? Que a segunda vinda acontecerá, que é uma informação geral e que faz muito bem a gente pensar, né? Não faz mal a ninguém a gente pensar isso, né? E fora digamos assim, uma recomendação geral, né? De nós nos preocuparmos com os perigos que a própria igreja, né, corre sempre, né, naqueles... porque tem muitas coisas interessantes, né, no Apocalipse, vários insights interessantes, né? Quando ele fala das 7 igrejas, fala de cada uma delas, fala dos problemas de cada uma delas, fala do cristão morno, né? Que será vomitado da boca de Deus, né? Fala dos eleitos, né? Fala, enfim. Isso são coisas gerais do Apocalipse, visões gerais do Apocalipse, que são efetivamente construtivas, né? O problema são os detalhes, né? Os detalhes do final do mundo, dos sinais, enfim, isso que pode levar a pessoa a ficar envolvida com esses pensamentos, né? Então, não sei. Eu prefiro passar ao longe, né? Assim, do Apocalipse, né? Pois é, a Aline está falando, o triste é que pipocam videntes que causam mais pânicos e confusões. Pois então, o problema são esses videntes, né? Ou aqueles que dizem que conseguem interpretar aquilo, né? Porque se você ler o livro com o espírito de humildade, no sentido de que, olha, eu vou ler esse livro aqui, mas a maior parte das coisas eu não vou entender, eu vou tentar ver aqui nesse livro as coisas que eu consigo entender e que eu consigo usar na minha vida diária, né? Como alerta, como cautela, como prudência, né? Coisas que eu posso eventualmente aplicar numa outra, como uma ou outra chave de compreensão das coisas que estão acontecendo, como se ler o Apocalipse fosse andar, né, num campo escuro com certos vislumbres de coisas. Se a gente lê o Apocalipse com esse espírito, não é? Talvez a gente aproveite alguma coisa, né? Mas a gente não pode ler o Apocalipse como qualquer outro livro, né? Querendo extrair mensagens de cada versículo
e pensar que a gente está entendendo cada versículo, né? É um campo escuro em que a gente pode caminhar com toda cautela e sabendo que a maior parte das coisas a gente não verá com clareza, né? É assim que eu provavelmente penso do Apocalipse, por isso eu não costumo frequentá-lo assim, com tanta... Não me atrai, né? Eu procuro não ser atraído por essa obscuridade, né? Por essa obscuridade do Apocalipse. Mas, enfim, né? Tem umas coisas que eu não entendo aqui, porque deve ter passado, né, 5 meses. 5 meses deve ter sido as imagens. Sim, os 150 dias, né? Aqui a Juliana fala risada boa. Deve ser rosada, deve ser risada boa, né? Que eu dei provavelmente quando a Ana Paula me perguntou sobre as referências. Exatamente. Pois é. Mais alguma observação, gente? Mais alguma pergunta? Então, Deus lhes pague a presença e a paciência. Se Deus quiser, amanhã a gente continua aqui na página 315. Nós vamos entrar em Éfeso, né? Entrar na cidade pela pena de Padre Joseph Rosner e ver como é que era essa sociedade em Éfeso, né? Completamente perdida, obviamente, como a de Corinto, né? E de Tessalônica, né? São cidades, são as nossas cidades hoje, né? São as cidades do mundo, né? Paris, Roma, é Nova York, enfim, são as cidades modernas, né? Berlim, enfim, né? Tá certo? Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.